Fala pessoal, estamos de volta com mais um Fala Doc Podcast. Eu, Deusdete Brandão, otorrinolaringologista, tô com meu amigo aqui, Ricardo Saik, neurocirurgião. E hoje nós vamos conversar com uma amiga aqui na Clínica Raise sobre nutrição. Ricardo, conta um pouquinho. Isso aí, hoje a gente tem uma convidada especial, a doutora Anaí Abrarpur, nossa nutricionista aqui da Clínica Raise, profissional muito querida, sabe muito de nutrição, trabalha com uma linha bem científica da nutrição, desmistificando muitos conceitos, ajudando muitos pacientes. E por isso a gente convidou ela hoje para bater um papo com a gente, para orientar, contar um pouco sobre o trabalho dela e sobre nutrição. Obrigado pela presença, pelo seu tempo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Então, doutora Anaí, conta um pouco para a gente sobre a nutrição de uma maneira geral. A gente, com acesso às mídias sociais, a gente vê nutricionistas mostrando o seu trabalho, divulgando. E eu comecei a entender que existe áreas de atuação dentro da nutrição, certo? Acho que existem especialidades, assim como na neurologia também. Quais são as principais áreas de atuação do nutricionista? É bem ampla a área da nutrição, e além da nutrição de consultório, o nutricionista também atua em restaurante. Elaboração de cardápio. Exatamente. E na área clínica, aí é bem segmentado. Nutrição materno-infantil, nutrição oncológica, nutrição para hipertrofia, nutrição para emagrecimento, nutrição comportamental. Então, tem diversas áreas. E para quem tá nos ouvindo lá, qual que é a área que você atua mais e... A minha atuação é emagrecimento, definição muscular e nutrição comportamental, que com certeza está muito ligada à nutrição comportamental, porque o emagrecimento está na cabeça. E quando fala então de emagrecimento, existe uma dieta milagrosa, existe uma dieta certa, uma dieta errada? Uma dieta mágica dieta que vai mágica. resolver o problema de Todo mundo todos os quer. Existe a gordinhos. dieta mágica. Existe. É a dieta que você consegue fazer. Essa é a dieta mágica e depende de cada um. Não é a mesma dieta para você. É aquela que você consegue aderir. Essa é a dieta mágica. Adaptar para tua rotina, Para a teus sua gostos. rotina, para o seu gosto. Essa que você conseguir levar para o resto da sua vida é a melhor dieta. Isso, como um bom gordinho, né, que já tentei várias dietas, isso eu acho que é uma Você precisa verdade. passar comigo, né? Tô devendo a minha... Tá vendo? A doutora Anaí entra por um lado da clínica, o doutor Brandão entra Quando pelo eu outro. vejo, Anaí Já fica chegou, de deixa eu longe, passar já. pelo outro lado aqui Tô te pra não me ver. esperando lá. Mas isso é um ponto muito legal, né, que você tocou. A dieta, não adianta você ter uma dieta super restritiva se o indivíduo não consegue fazer. Ele vai fazer 1, 2, 3 semanas, depois ele vai Não, desencanar. 3 semanas é muito. Ele não chega no final terceiro da dia. primeira semana. São 3 dias e ele já Acho que eu fala sou assim, mais resiliente do que isso isso. daqui... imagina. Ele não consegue. Começa a viver infeliz, insatisfeito. Aí não consegue adaptar. Não, tem que fazer parte da rotina dele. E tem que ser gradativo o emagrecimento. Não adianta você fazer uma grande restrição, porque o reganho e a compulsão alimentar vem muito forte. Então tem que ser um processo. O emagrecimento, ele é um processo. Nesse sentido, você considera que a dieta ela é um tratamento ou ela é um hábito? Dieta é um novo estilo de vida. A dieta, ela... Ou seja, não é algo que a gente deve fazer por 2 meses. Eu vou fazer uma dieta para perder 5 Isso quilos. não existe. Está fadado ao fracasso. Então, muitas vezes, a pessoa ela não está preparada para a dieta. Então, a pergunta é, você está preparado para mudar o seu estilo de vida? Porque emagrecer é mudar o estilo de vida. Senão, você vai ter ganho de peso. A pergunta muitas vezes é essa. Você está preparado para mudar o seu estilo de vida? Então talvez aquele termo lá que a gente sempre ouve falar, né, de reeducação alimentar, talvez seja reeducar mesmo o indivíduo no sentido de criar um novo... É um termo perfeito. Você for encarar isso como algo transitório, né? Eu vou sofrer com uma dieta por 2 semanas para... Pronto, cheguei no peso que eu queria, agora acabou. Então agora Ganhei eu de volto novo. ao meu antigo estilo de vida. Você vai voltar a engordar. Por isso a pergunta que tem que se pensar.
Eu estou pronto realmente para mudar o meu estilo de vida? Tomei essa decisão, Exatamente. segui esse E aí, caminho. se você tiver essa consciência, com certeza você está pronto para emagrecer e se manter magro para sempre. Nessa história, né, então de adaptar a dieta, um novo estilo de vida, vários alimentos que são ou muito elogiados ou Mitos da crucificados, né? nutrição. Existem muitos Exatamente. mitos Conta um na pouquinho nutrição. pra gente aí sobre esses mitos aí, quais são os principais Ah, tem que você ouve aí? tantos mitos. Aquele assim, olha, doutor, é o seguinte, eu cortei tudo, agora eu não como mais nada, eu só como agora aquela bolachinha de água e sal com a manteiga e vou dormir. Esse é um dos mitos, que a pessoa acha que ela tem que cortar tudo, vai comer aquela bolachinha de água e sal rica de gordura, daí você coloca mais um pouquinho de manteiga, gordura saturada, e acha que tá comendo pouco. E aí entramos num outro. Doutora, eu como, quase não como e não emagreço. Acho que esse é o principal mito, talvez, né? Que eu tava até comentando antes aqui com o Brandão. Eu nunca vi uma pessoa que tá acima do peso falar assim, não, eu tô gordinho, mas é porque eu como muito. Geralmente todos falam, não, mas eu não como quase nada. Eu até brinco às vezes com o paciente. Olha, ou você come ou você faz fotossíntese. Né? Não é possível. Como é uma planta, certamente você come. Não tem como. Fala assim, não dá pra fazer um muro sem tijolo. Né? Então não tem como ganhar peso comendo, Não ingerindo tem isso. como ganhar E eles contam isso peso. pra nutricionista também. Eu achei que era só quando na hora que ele chegava na nutricionista abriu o jogo. Não, vamos lá, vou te contar como é que é. Eles chegam lá dizendo que não comem. Mas eu não como nada, doutora, eu não sei por que que eu engordo, eu como tão pouquinho. E não existe isso. Para que você engorde, você tem que estar fazendo um superávit calórico. Só que muitas pessoas acabam não tendo noção das calorias e acham que, por exemplo, comer algumas bolachas de água e sal com manteiga é menos, de repente, do que comer um pão inteiro. E aí não sabe fazer o que eu chamo de trocas inteligentes. Muitas vezes, nesse caso, vale mais a pena comer até um pão, que vai te dar mais saciedade, do que comer 3, Várias 4, 5 bolachas bolachinhas com manteiga. com manteiga. E meia hora não, 2 horas depois a pessoa vai estar lá, Morrendo. famoso assaltando a geladeira Morrendo de ou fome. comendo um chocolate pra... A dieta acaba sendo uma matemática, né? Você tem que sempre ter gastar mais energia do que você ingere. E fazer essas trocas ali de itens que são mais calóricos por itens menos calóricos vai te Faz todo ajudar. sentido. E isso no processo de emagrecimento é muito válido. Por exemplo, é bem diferente uma dieta de quem está emagrecendo do que de uma dieta de quem, por exemplo, está num processo de hipertrofia. Então, Em que sentido amplo? Quais são as grandes diferenças das duas dietas? por exemplo, quando você está em emagrecimento e você quer volume, você quer olhar aquele prato e falar assim: nossa, eu estou em emagrecimento e eu vou comer tudo isso. De repente, é mais interessante você colocar uma batata inglesa que tem menos calorias do que colocar o arroz branco, que tem mais calorias. Ou uma batata doce, entre batata inglesa e batata doce, por exemplo. Então, eu vou comer quase que o dobro de batata inglesa do que batata doce. Para quem está em emagrecimento, Porque vai dar uma saciedade. sim. Entendi. Agora, quem está em hipertrofia, vale mais a pena a batata doce, porque tem que comer muito e às vezes nem consegue comer tanta quantidade. Entendeu? Você precisa formar substrato para formar músculo, etc. Aí você tem que ganhar em volume, ao contrário, né? Você tem que agregar Exatamente. caloria e nutriente com volume menor para que a pessoa consiga comer. Comer Eu mais. pensei nisso. Eu ouvi uma vez uma história da densidade calórica dos alimentos, né? É Então, um belo nome. então, Densidade calórica e densidade nutricional. Então, muitas vezes a pessoa consome muita densidade calórica e pouca densidade nutricional. Na verdade, é isso Acaba estando sempre com fome. o que mais ocorre em geral, com a correria do dia. Então, eu paro ali, eu como um biscoitinho, uma bolachinha sem densidade nutricional, com alta densidade calórica. Você falou de uma coisa antes, me chamou a atenção. Você falou da história da bolacha com manteiga. Coisa que eu fui, não sou tão velho, mas fui criado na minha infância da margarina, uma margarina rica em, me lembro os nomes agora, né? Mas
proteger o coração. Tá? O que é isso aí? O que é melhor? Margarina, manteiga? Ou não tem diferença? Pois é, até semana passada ou retrasada eu fiz um vídeo falando sobre é melhor a manteiga ou a margarina? E por incrível que pareça, hoje, com a evolução da tecnologia, é melhor a margarina. Então as pessoas se chocam, porque, puxa, a manteiga é natural, né? Não é artificial. Mas a margarina hoje ela não tem mais gordura trans. E ela é rica em gorduras poli e monoinsaturadas. Já a manteiga, que é de origem animal, ela é rica em gordura saturada e é muito prejudicial aí para as nossas artérias, para colesterol, principalmente para quem já tem um problema de colesterol. Então tem que controlar esse consumo de gordura saturada. Então, nesse caso, acaba sendo melhor a margarina. Por incrível que pareça, é muito polêmico isso, né? Mas hoje em dia é melhor. Não que você não possa comer manteiga, mas você tem que Se ter uma puder escolher. ou comer com bastante moderação. E uma coisa que o Ricardo tocou, né? Às vezes tem diversos tipos de margarina. Às vezes você chega lá no mercado, tem margarina com isso, com aquilo. Sim, sempre Existe tem que ler o diferença? rótulo, porque Alguma existe... característica Tem alguma que característica pode que a gente... buscar na Isso. margarina? Ela não tem que ter muita mistura, né? Ela tem que ter só os óleos vegetais, que são os melhores, os óleos Mais vegetais. poliinsaturados, né? Poli e monossaturado. Tocou no assunto óleo vegetal, interessante. Aí vem uma outra curiosidade que a gente sempre ouve falar, né? As pessoas falam assim, ah, não, o azeite de oliva, ele é bom para você temperar salada, você não deve cozinhar com já azeite ouvi de isso. oliva, porque você vai modificar as propriedades dele, vai ser prejudicial. No final das contas, você pode cozinhar com azeite de oliva ou não? E Acho aí? que pode. Eu acho que pode. Você acha que Eu pode? acho que pode também. Pode. Se óleo por óleo. Pode cozinhar com azeite de oliva, é o melhor óleo para se cozinhar, tá? Porque assim, não chega a ponto de fumaça você grelhar. Sei lá, você vai grelhar uma verdura, um bife, alguma coisa, não chega a ponto de fumaça. O que não daria é para você fritar pastel, por exemplo, que fica lá horas, 2 horas. Aí o azeite não é o adequado. Mas para Inclusive economicamente, né? inclusive, economicamente, que o azeite não tá muito barato mesmo, né? Mas, assim, para cozinhar na nossa casa, uso doméstico, o azeite é o melhor. Depois dele, o óleo de soja, o óleo de canola, mas o melhor, realmente, é o azeite. Aquele tal do óleo de coco, que tava na moda. Tudo era óleo de coco, Óleo de coco. Vai fazer panqueca com óleo de coco, tapioca com óleo de coco. Virou uma moda, tudo. virou uma moda. Gente tomando cápsula de óleo de coco. Óleo de coco. Isso, eu lembro. É verdade, a cápsula de óleo de coco. Isso serve para alguma coisa? O que era isso? Pra passar no cabelo serve, Entendi, dá uma fica boa bom. hidratada no Fica cabelo. brilhoso. Fica brilhoso. Para o consumo, é gordura saturada também. Entendi. O óleo de coco é gordura saturada e em excesso não é legal para nossa Os saúde. demais óleos vegetais, dona Anaí, óleo de soja, óleo de girassol, o canola, que assim, tem alguma diferença real entre esses óleos para cozinhar ou maneira geral? São todos muito semelhantes. Para cozinhar são semelhantes. O óleo de soja, o óleo de canola, são semelhantes. São interessantes para cozinhar se não puder utilizar o azeite, que é melhor. Pode ser esses óleos aí também. Dentro dessa linha aí dos mitos, né? Falando da margarina, falamos dos óleos. Outra coisa que tem alguns anos que entrou numa moda, que não é tanto assim, mas tem anos que posso falar muito, era a tapioca. Qual é a tua opinião, né? Em relação a substituir um pão por uma tapioca. Existe um ganho mesmo? Essa moda entrou também por causa da moda que o glúten engordava, né? Tem o glúten, a lactose, tem essa moda também. E a tapioca veio na onda de que o problema do sobrepeso era o glúten. E tem algum fundamento aí? Zero fundamento.
Se a pessoa não tem intolerância ao glúten ou não tem uma doença celíaca, não há necessidade de tirar o glúten. O glúten, ele só não é permitido apenas Para para quem tem pra alguma quem doença de... alguma intolerância. Se não, de fato, é melhor o pão do que a tapioca. Por quê? Para você ter as mesmas calorias de um pão, por exemplo, você tem que usar um pouquinho. Para fazer uma tapioca, você teria que usar uma colherinha de nada para chegar na quantidade de um pão francês, por Agora, exemplo. E quem faz uma tapioca desse tamanho? Ninguém. As pessoas fazem uma É tapioca verdade. De grande, respeito. de respeito. E O aí tamanho da mandioca, você né? acaba tendo muito mais calorias do que um fica pão. um pão. E o pão também, ele tem, dependendo do qual você escolher, ele tem fibra que vai te dar mais saciedade. Já a tapioca é uma farinha da mandioca branca refinada. Isso explica porque eu sou gordo. Eu adoro tapioca, como tapioca com frequência. Carol, vamos cortar esse negócio aí. Tapiocona ainda, né? Não, aquela E o tapioca... recheio é- dessa tapioca, me conta, qual que é? Ah, Manteiga, queijo branco. queijo com- Então, olha, Salame. se for um queijo branco, Brandão, você até que tá indo bem. Porque o que modula um pouco esse carboidrato, até do pão, da tapioca, é você introduzir uma fonte de proteína. Aí a metabolização completamente diferente. Então tem tudo isso na nutrição também. Então, se você quer continuar comendo a sua tapioca, pense em colocar um ovo mexido, um queijo branco, uma proteína de alto valor biológico, vai melhorar essa situação aí. Aí você tocou num ponto. Você falou do ovo mexido. Já sabia que você ia falar isso, estava curioso também. E a crepioca que você faz com ovo? Mais interessante do que a tapioca, Pura. porque você já está adicionando a proteína na massa. Então, pronto, já tem uma proteína ali na massa, já estou garantindo aí um pouco de um aporte proteico. Bacana. O ovo em si, né? O ovo, Ah, ele já... o mito, né? O ovo foi de altos e baixos. É, né? já É bonzinho foi ou é vilão? É vilão e bonzinho ou é vilão? bonzinho e vilão. Hoje é muito É. mais a mídia, notícias mais online, mas eu me lembro na infância que era revista, né? Aí cada semana chegava Não aquela podia. revista semanal, não vou citar o nome, mas assim, uma semana era a revista, né? O ovo pode. Semana seguinte, o ovo não pode. O Igual ovo o café, pode. né? O ovo não pode. O ovo é ótimo, não, o ovo engorda. O ovo mata por causa do colesterol. Não, o ovo ajuda a controlar. Conta pra gente aí, O ovo é maravilhoso. O ovo, ele é uma proteína de alto valor biológico, tem todas as vitaminas, só não tem a vitamina C. É maravilhoso, é um alimento muito completo. E ele está liberado, a ciência já comprovou que o colesterol externo não atrapalha no nosso colesterol endógeno, né? Não tem essa influência. Então, não teria problema por conta do colesterol. Bacana, já como adoro ovo, então já vou começar a ficar um pouco mais tranquilo, Eu já também, não fico com remorso. também adoro ovo, ainda bem que a ciência evoluiu aí e teve essa comprovação de que não vai ter interferência no seu colesterol. Tem tanto mito, né, que eu tô com ideias assim, É. tô quase, a gente vai acabar a gravação, hoje eu vou pegar na Ike Fred aí, ó, tem uma lista aqui, ó, vamos fazer um checklist. É Vai muita fazer coisa. o segundo episódio, É, o Canaí. segundo Vamos gravar episódio. 2. Outro que eu acho que já é um pouco mais antigo, que é a história do arroz integral. O arroz integral é mais saudável do que o arroz branco. Qual que é a diferença? Isso também escuto bastante. Ah, não, olha, é o seguinte, eu vou lá no meu quilo, mas eu pego arroz integral, viu? O arroz integral, ele é interessante por conta de ter mais fibras. E a fibra te traz saciedade. E é importante também para o nosso intestino, para a modulação intestinal. Porém, se você de repente, olha, eu não gosto de arroz integral, isso não vai me trazer prazer em comer. Então, podemos sim comer o arroz branco, porque as calorias têm muito pouca diferença. E aí você compensa essas fibras comendo bastante salada, bastante legumes, vegetais, frutas. Se você tiver bastante fibras na sua alimentação, você pode comer um arroz branco, não tem problema. Em termos calóricos. São muito semelhantes. Então não é É, mas- como se fosse um arroz light, né? Não. É mais tem pela isso. sensação.
Pela questão da saciedade pela questão da e por saciedade. trabalhar melhor o intestino. Mas se você é uma pessoa que não tem prazer, tem o porquê. Podemos compensar comendo outros alimentos ricos em fibras. Ah, mas assim, o arroz integral é muito é bacana, é muito gostoso, né? Melhor que dar um abraço na sogra. Brincadeira, sogra! Um beijo pra você. Beijo pra sogra. Posso nem brincar Quem agora, vai né? dormir fora de casa. É, hoje, ó. então. E Anaí, pegando nessa questão dos mitos aí, de verdades, né? A gente ouve muito também da Coca Zero, né? Eu até tinha uma época que eu brincava, né? Eu falei, não tomo Coca Zero porque Coca Zero engorda. Eu falei, ah, como assim Coca Zero engorda? Eu falei, eu só vejo gordo tomando. Então, e aí, essa questão da Coca Zero, o pessoal fala, é muito melhor do que a Coca comum. Me conta. Pois é. A Coca Zero, ela não engorda, ela não tem calorias. Ou seja, se não tem calorias, ela não vai te engordar. Porém, dizer que ela é saudável, ela não é saudável, ela é os aditivos químicos. Então, né, devemos pensar, tem aditivo químico aí, isso daí não é legal para as minhas células. Mas para uma pessoa que de repente ela tá acostumada a tomar coca normal e tem esse Dificuldade de vício, retirar da tem dieta. dificuldade de retirar. É melhor ela tomar uma coca normal ou ela tomar uma coca zero? É melhor ela tomar uma coca zero. E aos poucos ela vai diminuindo. Então eu acho muito válido esse processo de repente sair de uma Como uma coca, transição. uma transição. Não como um alimento de primeira escolha. Não, Entendi. né? E assim, de vez em quando eu quero tomar uma coca, bem. Se não é o seu hábito todo dia, tá tudo bem. Mas acho muito válido colocar a Coca Zero para essas pessoas que têm aquele vício do refrigerante com açúcar. Acho bem E o interessante. refrigerante, em si? Várias histórias, né? Faz mal, da celulite. Qual que é o fundamento disso? E da celulite é estar com excesso de tecido adiposo. Tecido adiposo que tem aquelas ondulas. O músculo ele não tem aquela ondulação. O tecido adiposo, ele é ondulado. E aí, a celulite é que tem gordura ali. O que você tem que fazer? Diminuir o tecido adiposo e fazer crescer o seu músculo Pra para esticar a gordura. esticar a gordura Ou seja, não adianta botar a culpa no refrigerante, tem que botar a culpa na academia. na academia. Emagrecer e fazer academia de exercício resistido, de força, para crescer o seu músculo e a pele ficar mais lisinha. Mais esticado ali. Já pegou aí o aprendizado? Você que estava preocupado com a história da celulite? Ai. As celulites me acavam. Agora, uma coisa em relação à Coca, né? Eu digo isso um exemplo pessoal. Eu era um viciado em Coca-Cola, tomava Coca-Cola todos os dias Sim. praticamente no almoço, eventualmente no almoço e no jantar. E eu consegui transicionar da Coca-Cola para água com gás. E aí hoje praticamente eu só tomo água com gás. Eventualmente eu tomo Coca-Cola. Mas eventualmente Eu almoço Bem- contigo de vez em quando, hein, Brandão? É, Não vou te zero. deixar mentir aqui não, cara. é zero com açúcar. Que nível que você tá? o quê? Da Coca. Da Coca zero. Zero. Evoluiu. Eu sou testemunha. Evoluiu, O zero eu é- posso defender. Tá é evoluindo, tá verdade. evoluindo. Mas mais do que isso, a maior parte das vezes eu tenho mudado para água com gás. E eu tenho... e acabo tomando muita água com gás no dia a dia. E aí eu coloco um limãozinho espremido e tudo. E ouço também muita gente falando sobre água com gás. Ah, água com gás não é legal, água com gás aumenta, sei lá, eu já ouvi gente falando que aumenta a chance de ter cálculo renal. Tem algum fundamento isso? Curioso, até porque eu tô com água com gás no copo aqui. Exatamente. Hoje é água com gás. Eu também tô com água com gás aqui. Não tem fundamento nenhum. Maravilhoso essa sua troca. Acho perfeita. Uma água com gás com limão para ir saindo do refrigerante, mesmo do zero. Acho muito bacana. Recomendo. E não tem fundamento nenhum, porque a água é só acrescida, a gente elimina e não tem problema. Pode tomar água com gás, não tem problema nenhum. Manda Você vê, bala. Sem querer, né? Sem nada, temos aqui um exemplo que você falou, né? Veio da
Coca-Cola para Coca Zero, para água com gás. É esse o Né? processo. Olha lá. Parabéns. Parabéns, Obrigado, Brandão. obrigado. Só precisa tá começar a funcionar agora, Né? Brandão. Pô, Só falta cortar o resto todo só agora. falta o torresmo, Muda. Então. né? Isso dá mais trabalho, né? Não fala na frente da Nutri, rapaz. É, falar em torresmo na frente da Nutri aqui vai dar briga. Né? Vai dar Nossa confusão Senhora. isso aqui. Outras coisas que a gente já falando então da bebida, né? A gente falou da Coca-Cola. Troca pelo suco natural. É interessante. A gente também vê muito suco que é adicionado açúcar, ou também o suco de caixinha, né? Esse suco já vem Industrializado, né? industrializado, essa palavra, né? Já vem industrializado. É interessante, por exemplo, vou trocar a Coca-Cola por um suco industrializado. Vale a pena ou esse processo de industrialização, de adição de açúcar não é interessante? Olha, muitos desses sucos, eles têm muito açúcar, né? Por exemplo, o néctar lotado de açúcar. E aí, um paciente que está em processo de emagrecimento não faz o menor sentido. Ele está tomando suco, né? Lotado de açúcar. E isso eu também escuto. Eu não como nada, não sei por que não emagreço, mas toma baldes de suco, mesmo que seja o suco natural. Por exemplo, para um suco de laranja, vamos dizer que vá 4, 5 laranjas. Cada laranja tem mais ou menos 70, 80 calorias. Então é muito mais interessante 300 calorias ali num copo. num copo. Então, é mais interessante ele comer a laranja do que tomar o suco de laranja. E aumentar a quantidade de fibra, eu acho. Exatamente, porque ele já come o Não é só o bagaço, açúcar, tudo. né? Sim. Então, depende. É saudável? Eu tô tomando um copo de suco de laranja. É saudável? É. Pra quem? Se você precisa emagrecer. Então, Talvez não seja o depende. caminho, né? Talvez não seja um caminho. Então, se você quer emagrecer, um suco de limão, um suco de maracujá, talvez seja mais interessante. Depende de cada caso. Se a gente fosse ranquear esses sucos de frutas naturais, assim, quais que seriam os mais legais? Aí você falou do limão, maracujá. Quais seriam os sucos de limão, frutas mais... maracujá, suco de morango também é uma fruta com baixas calorias. Até, de repente, um suco de melancia é interessante. Era que eu ia te perguntar. Agora, manga já é mais calórico. Laranja, pela quantidade, vai muita laranja, já fica calórico. Não tem adição de água, né? Geralmente laranja é Sim, basicamente só laranja. só laranja. Fica bem concentrado, Fica né? muito concentrado. Então, depende para quem esse suco. Volta naquela história que a gente sempre fala, né? Fala de conceitos gerais, tá? Mas a importância de um diagnóstico, uma avaliação individualizada e um plano terapêutico para cada indivíduo que está ali, em cima da rotina dele, da necessidade dele. Agora, por exemplo, uma pessoa que está em hipertrofia é super interessante, porque o suco ele não vai te trazer saciedade, e ele tem alta densidade calórica. Você entende que depende para quem? Qual o processo que o indivíduo está buscando? Para ganho de Exatamente. massa, talvez seja interessante. Talvez O seja indivíduo que vai interessante. perder peso, não. Já que a Legal. gente está falando da bebida, né? Vamos para a parte mais polêmica, né? Já que Coca-Cola, suco e a bebida alcoólica. Pode, não pode, do ponto de vista nutricional. É uma coisa muito proibitiva ou em quantidade reduzida? Ela até tomou um gole antes. Então vai- Conta um pouquinho pra gente. E se fosse para elencar as bebidas assim que... São piores, É muito ruim. O álcool ele tem um processo inflamatório, ele atrapalha tanto o emagrecimento quanto hipertrofia. Não, e ele, Tem e ele água também? retém líquido. Tenho essa impressão, subjetivo, fica meio inchado, né? Sim, ele tem também. E ele é mais calórico, por exemplo, até porque as pessoas, ai, carboidrato. É mais calórico, a grama dele é mais calórica. Ele também, em hipertrofia, ele atrapalha uma via chamada uma via mTOR, e a pessoa não consegue fazer síntese proteica. É muito. Então, de um modo geral, é péssimo. Mas, como não vivemos numa bolha, temos vida social, precisamos, às vezes, ir em eventos.
Então, como que eu faço, Nutri, para em tal evento e evitar danos na minha dieta? Tomar a bebida que você beba menos. Porque, de repente, cerveja, você raramente toma uma cerveja. Você vai tomar umas 10, umas 8, 10 cervejas. Facilmente. Ou na praia, então. Vai rapidinho. Mas num evento, o que que você pode fazer? Utilizar dessas bebidas que você mistura. Então, por que que é tão famoso o gin? Não é porque ele é menos calórico, porque a caloria é igual para o álcool. É o álcool que tem 7 calorias por grama. Se é cerveja, se é vinho, é 7 calorias por grama. Então, de repente, se você tomar o gin que ficou famoso, você toma um pouquinho de gin e coloca uma tônica zero, por exemplo. Então você fica com um copão de bebida com, sei lá, Uma dose de álcool pequena, uma de dose 50 de. ml. Exatamente, que vai ter umas 60 calorias com um energético zero ou com uma tônica zero. E aí você fica lá com as 60 calorias por horas. Agora, se você faz a opção de tomar cerveja, você vai ter 130, 150 calorias em cada uma. E aí você toma 10. 1000 Explica. calorias em Então, a que poucas você horas. beber menos é a mais interessante. Uma praia também é um vilão pra dieta. O negócio é água com gás. Água com Que aí gás. junto com a cerveja, né? Você já falou as 8 cervejas, 1000 calorias. Aí vai um camarãozinho frito. Nossa, e aí também entramos numa questão que eu também falo bastante. No quesito de emagrecimento, as pessoas muitas vezes falam assim: bom, então é o seguinte, eu vou comer só camarão, eu vou comer só a carne, porque tem medo de comer, de repente, o carboidrato. E a gordura, ela tem mais que o dobro de calorias do que o carboidrato. E muitas pessoas erram nessa questão. Vai, por exemplo, no japonês e come só salmão. Não, eu vou comer só peixe Não porque. comi arroz. E não comi o arroz. E o salmão, ele é saudável, ok, mas pensando Também não precisa comer 1 quilo, né? em emagrecer, o salmão, ele tem. Muito saudável, comer muito salmão. Entendeu? E aí ele é cheio de veia de gorduras. São gordurinhas, São- aquelas manchinhas, aquelas... E aí é bem mais calórico, por exemplo, que um filé de frango. E a pessoa fala assim: não, vou comer só salmão porque vou ser o orgulho da Saudável. Nutri. Vou ser o orgulho da Nutri. E acaba tendo muito mais calorias. Então tem que tomar bastante cuidado nessa questão também. De, só vou comer aqui o camarão. Como que é esse camarão? Frito? Acaba não sendo tão interessante Alho e também. óleo. Alho e óleo. Muquequinha. Um Isso. bom baiano. Farofinha de assim, dendê. Já tá Estamos dando começando fome, a né? Já semana. tá dando fome. Muquequinha com a farofa de podcast aqui dendê. já tá dando Ai, fome. Jesus. Vamos mudar de assunto. Vamos ficar só na água com gás. É. Por enquanto que tá... É mais saudável, mais seguro. E... Então a questão não seria nem só o tipo de bebida alcoólica por relação à qualidade da bebida alcoólica, não está relacionado ao dizer se o uísque é melhor que o gin ou é melhor que a cerveja, em relação à quantidade que vai ser consumido daquilo. A quantidade que você consome, aquele que você beber menos, é mais interessante para você. Já que você falou do carboidrato, né, do peixe, né, do osso, outro mito que eu vi que era a história do carboidrato à noite. É mito ou é fato de carboidrato à noite que se engorda? Tem muito. O que engorda é o superávit calórico. E não existe Não uma uma distribuição. Não, O corpo não sabe corpo não fala exatamente assim, o horário que você tá "Nossa, comendo. Nossa, passou das 6. Vou Passou começar a das fazer gordura. 6 horas, agora para tudo. Eu vou começar a produzir. Isso não, Se entrar alguma coisa aqui, eu vou eu vou virar armazenar. gordura. Não é assim. O corpo não entende dessa forma. Então, é um mito. Lógico, nós temos um ciclo circadiano
E nós temos mais efetividade em metabolizar durante o dia devido aos nossos hormônios, a insulina, cortisol, existe sim, mas não é dessa forma. Depois das 6 eu comi carboidrato, pronto, engordei. Mito. Entendi. Então, falando em relação ao mito e o horário, o jejum intermitente, ele tem alguma função nisso? O processo. Eu vejo isso muita gente que está em tentativa de emagrecimento. Assim, não, eu vou fazer jejum intermitente de 18 horas, 16 horas. Isso tem alguma influência também em relação a essa parte hormonal ou não? É só pelo fato de você ficar mais tempo sem comer e acaba tendo uma ingesta calórica menor? O jejum intermitente é uma das estratégias da nutrição. Nós podemos fazer jejum, low carb, cetogênica, eh, dieta normal, contanto que você tenha déficit calórico, você vai emagrecer. É só uma estratégia para atingir déficit calórico. É só uma estratégia. E muitas pessoas se dão muito bem com o jejum. Sim. E aí, para essas, funciona muito bem. É muito legal. Para outras, pode trazer mais compulsão. A pessoa fica horas sem comer, quando vai comer, tá matando, tá Ele morrendo de faz o fome. prato da semana. E ali. aí não vê nada que vem pela frente, vai lá, pega pastel, fritura, porque tá desesperado de fome. Caldo E de aí, cana. para essa pessoa, não funciona. Para outras pessoas, funciona muito bem. Então, a nutrição é individualizada. Essa questão do tempo prolongado de jejum é um problema para algumas pessoas, né? Algumas pessoas que se ficarem muito tempo sem dormir, elas surtam. Eu, como um bom gordinho, se eu fico muito tempo sem comer, eu fico insuportável, mais do que o habitual, né? Eu começo a dar patada em todo mundo, eu fico bravo e... Então, eu, por exemplo, já tentei começar a dieta de... E pra mim é impossível. Não funcionou. Eu já tenho paciente que chega e fala assim: olha, eu funciono muito bem, eu fico mais ativo. E quando eu me vou dou bem comer, também. e quando eu vou comer, eu como normal. Não, então, para esse daí, opa, para esse paciente, acho que é uma boa estratégia. Agora, para o Brandão, talvez não seja uma boa estratégia. Eu já tive 20 quilos a mais. Fazia o jejum intermitente e me dava bem. Tolerava. Ia ficar 18 horas sem comer. Muitas pessoas toleram Numa boa. e se sentem mais produtivo, inclusive. Mais produtivo. Isso eu tive também. Acho que também às vezes a gente come, dá aquela moleza depois que come. Daquela... Isso tem a ver com o tipo de alimentação. Preguiça. Aquela maré alcalina, A gente pós-prandial. fala assim, parece comer uma feijoada. Isso muda mesmo pelo tipo de alimentação. Você come mais gordura, é mais difícil de digerir, e também proteína. A proteína é termogênica, exige mais do corpo para a digestão. Explica bem a história da feijoada, né? É gordura e proteína pura, né? Existe sim. E você falou de inflamação agora há pouco. Aí a gente ouve agora o tempo inteiro, Sim, tá tá na todo moda, mundo inflamado. todo mundo inflamado. Né? Todo mundo Vamos inflamado. tratar você para tirar a inflamação, porque até que ponto isso tem fundamento, até que ponto isso realmente ajuda, ou as dietas anti-inflamatórias? Olha, que desinflama? Comida de verdade. Verdura, legumes, carnes magras, arroz, feijão. Essa é a dieta inflamatória. Que é mais ou menos uma dieta mediterrânea. Anti-inflamatória. Perdão, eu falei inflamatória, anti-inflamatória. Então hoje, não, tem que ser o chá para desinflamar. Tem que ser, porque tá todo mundo... Isso funciona? Papo furado. A cerejinha do bolo ajuda um pode dizer pouco, mas não é isso. Não é a base. Não é a base. A base é a alimentação daquela velha história: descasque mais e desembale menos. E quais são, então, como você falou de várias que são as anti-inflamatórias, quais são as piores nesse sentido? Pró-inflamatórias. Ultraprocessados. Tidos. Tudo que vem de lata. Salsicha, salame, presunto, macarrão instantâneo, refrigerantes, Bom, hein? bolachinhas. Tudo isso é inflamatório. E o que desinflama? Comida natural. Arroz, feijão, salada, Almoço. verdura, legume, verdura.
E essa Pata é a negra. Pata dieta negra tem que sair da dieta. anti-inflamatória. Ramon Serrano, Ramon Pata Serrano. Negra. Vamos ter que Queijinho tirar o Pata azul, negra né? da dieta. Gorgonzola. Gorgonzola. Ah, mas Vinho. esses são menos. Não, olha, veja, é Já bem contém diferente cardápio. de uma mortadela. Não tem tantos aditivos. Existem alguns. Também é bom, né? Cara, é difícil. Tenta. Mas... Pô, tem que achar a dieta de uma maneira que a gente gosta, né? Mas aí é que tá o problema. Não é. Nunca eu posso comer? Pode, com bastante moderação. Sim. Acho que o segredo do sucesso é a moderação. O segredo do sucesso é a moderação. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma infância bastante ativa do ponto de vista de atividades físicas Uhum. e eu treinei artes marciais durante muitos anos. Eu pedalava, eu corria, eu jogava bola, eu jogava basquete. E aí eu fui pra faculdade, eu continuei praticando artes marciais, continuei pedalando um pouco. Era uma cidade, eu morava numa cidade montanhosa, então subia e descia a montanha de bike, fazia trilha no final de semana. Mas chegou uma época que eu comecei a reduzir a quantidade de atividade física. E como eu tinha um déficit, eu tinha um gasto calórico brutal por conta da atividade física, eu comia igual um animalzinho, né? E aí depois... E era magro. E era magro. Eu era muito magro. Eu cheguei em São Paulo, eu pesava 74, 75 quilos. Entrei na faculdade com 72. Ah. Saí com 105. Saí da residência com 105. 10 anos comendo muito. Comendo pra caramba. Meu perfil foi exatamente a mesma coisa. Eu reduzi muito... A gente tava comendo nos mesmos restaurantes, né? Fizemos Possivelmente. faculdade mais ou menos num período próximo. A gente devia estar seguindo a mesma linha aí. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que pesa muito, né? A gente acaba tendo essa rotina de vida louca, trabalhando muito, sai daqui, E vai aí pra vai pelo ali. que é mais rápido, né? Exatamente. Sim, E acaba... a correria do dia a dia nos fast Vai leva. nos food. atalhos. É o né? atalho. Vai no É. fast food, vai numa comida enlatada, vai numa lasanha pronta, vai num, né, uma Mas coisa assim. essa é a causa da quantidade de sobrepeso e obesos da vida que a gente tem. Sim. Pela vida corrida, tá todo mundo correndo. E aí acaba fast food. E às E aí? vezes eu tenho a impressão que essa comida um pouco mais saudável inverteu, né? Hoje ela é talvez até um pouco mais cara do que o enlatado. Sim. Antigamente era o contrário, né? Aquela alimentação processada, ela era desejada de uma maneira pela população, né? Uma lasanha da marca tal, né? Era só no final de É, semana. exato, como um evento, como uma coisa legal, né? E aquilo era caro. E a impressão que eu tenho é que aos poucos, não sei se a alimentação mais saudável foi ficando mais cara ou se esses alimentos ultraprocessados foram progressivamente ficando de uma qualidade um pouco mais baixa em termos nutricionais ou a base de alimento que é utilizado para fazer. Mas o que acontece é que a gente viu uma inversão disso, Uma né? inversão. Hoje você vai sim. procurar alimentos saudáveis, legais, são mais caros, né? Orgânico, agrotóxico. Fica bem mais caro que você pegar e comprar uma coisa qualquer ali no mercado, jogar no micro-ondas e em 20 minutos está Sim, pronto. verdade. né? Houve essa inversão mesmo. Exato. E super barato, né? Esse é você falou muito bem colocado, que é fruto da nossa correria, né? A gente tem uma rotina, não entende a alimentação como um hábito de saúde, come o que é mais rápido, o que é mais prático ou o que é mais barato, e acaba indo numa alimentação que engorda, que é mais inflamatória, que não dá saciedade, come dá 2, 3 horas, você tá morrendo de fome de novo. E a solução para essa questão, que é fundamental, é a organização. Você tem que parar e pensar, como vai ser a minha semana? O que eu vou fazer? E aí, sei lá, na sexta, no sábado, no domingo, ir comprar, preparar, deixar tudo pronto para você não cair na coxinha do boteco da esquina. Para você ter um alimento, algo já pronto para abrir a geladeira e falar: tá aqui a minha comida, não vou pedir, vou precisar ligar e Já pedir. tenho aqui. É um hábito, né? É um hábito. A organização é um hábito. Teria a tua alimentação como uma necessidade. Assim como você gasta aquele tempo, vou para a academia, né? com Você aquele tem que tempo e tal. pensar, vou Programar preparar, tua programar minha alimentação. alimentação da semana. Isso faz parte também do processo saudável, De uma rotina. uma rotina. Saco. Anaí, o tempo tá voando. Eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que também é bastante polêmica, só pra gente fechar esse episódio de hoje. É uma coisa que a gente ouve muito, né? A mulherada fica alucinada com os colágenos, né? Vou tomar colágeno pra minha pele ficar melhor. E aí? Serve pra quê esse colágeno? Conta pra gente. Colágeno.
Você quer gastar dinheiro, você compra colágeno. Porque, de fato, se você tá envelhecendo, sua pele tá ficando mais flácida, não é o colágeno oral que vai tirar a flacidez da tua pele. Não funciona assim. Se você realmente precisa melhorar a tua pele, tem que ser tratamento estético. E no corpo, você precisa fazer exercício de força. Não é o colágeno oral que Vai vai resolver que isso. vai te resolver. Ele serve, por exemplo, os colágenos hoje são adicionados de vitaminas, tem vitamina C, tem ácido hialurônico. Assim, tua pele vai ficar um pouquinho mais hidratada, mais É mais fácil comprar um pote de aminoácido de de whey proteína, de protein. whey Whey protein, protein. que vai servir Compre da mesma forma. melhor o whey protein, porque não é É. porque eu tomei o colágeno que o meu corpo vai entender que ele vai ser colágeno. Não Aquilo funciona. fraciona Só em pra- aminoácidos vários. Vários aminoácidos e o E corpo é vai igual comer um utilizar. arroz com feijão. Exatamente, o corpo vai entender aquilo e falar assim: bom, eu preciso para essa célula aqui, ou para aquela, ou para o joelho, ou sei lá para o quê, que ele vai Não é que aquilo utilizar. vai pra pele, né? Não vai para a pele. Quem garante? Não garante. Então, melhor um whey protein. Os estudos científicos afirmam entre colágeno e whey protein, invista no Vai no whey whey. protein. Maravilha. Bom, Anaí, obrigado pelo nosso bate-papo, pelo seu tempo, um monte de informação. Tirei um monte de dúvida, aprendi bastante, até umas curiosidades certeza. aqui, já fiquei com um monte de ideia na cabeça. A nutrição é infinita aí, a gente pode conversar muito mais. A Foi uma cada honra. prato uma informação nova, né? Uma curiosidade nova pra gente tirar daquilo, né? Mas obrigado mesmo pelo seu tempo, muito agradável. Aprendemos bastante. Nossas portas estão mais que abertas, você está aqui conosco todo dia na clínica. Prazer ter conosco. E tendo mais informação, alguma novidade, algo que você quiser contar pra gente, volta. O podcast está aqui pronto para receber. Sempre que você quiser dar mais informação. Quem quiser também, a gente vai deixar o arroba aqui da Anaí, das mídias sociais dela, do Instagram dela, para acompanhar. Ela tem um Instagram muita com informação legal. Eu gosto de acompanhar. Sempre ela vai nos Sim. supermercados, mostra as coisas lá, o que é legal, o que não é. Comparação dos produtos. Bastante coisa interessante lá. Obrigado novamente pela visita. Obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui, adorei. Sensacional o bate-papo. E você que está em casa, olha só, gostou desse vídeo? Curte aqui embaixo, compartilhe com todos os seus amigos, compartilha com a família, né? Se não segue ainda o nosso canal, se inscreve lá. Se inscreve e ativa as notificações para receber todos os vídeos que nós vamos produzir por aqui. Se tiver alguma sugestão, entra no nosso Instagram e deixa lá no direct uma sugestão de algum colega, algum profissional, algum tema que você queira ouvir. E assim que, se possível, vamos atendê-los. E vai ser um prazer receber esse feedback de vocês. Se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida também, fica à vontade, manda aí embaixo pra gente, tá bom? Compartilhe com os amigos que você sabe que também vão gostar de aprender um pouco de Anaí. Toda semana temos um novo convidado, um novo tema para trazer mais informações. É isso aí. Fala Doc e volta semana que vem.